tarde a todos, paz e bem. Então, meus irmãos, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é o cerco de Jericó, aqui na nossa comunidade. Então, nós começamos a fazer o cerco de Jericó, aqui na nossa comunidade, no dia 18 de março de 1993. A gente começou aqui com 3, 4 pessoas, com muita dificuldade. Um dia vinha alguém, outro dia vinha uma pessoa só. E assim nós fomos perseverando. Os 25 anos do cerco de Jericó, foi agora, nós comemoramos em 2018. O Frei José celebrou conosco os 25 anos. E hoje eu estou aqui para apresentar o cerco, porque muita gente não sabe o que é o cerco de Jericó. E eu quero começar falando um pouquinho para vocês sobre o histórico do cerco. O primeiro cerco de Jericó, ele aconteceu lá na Palestina, no deserto da Judéia, conforme é narrado para nós no Antigo Testamento a respeito da sucessão de Moisés. Após a sua morte, Josué foi escolhido por Deus para conduzir o povo hebreu. Josué, filho de Num, era um jovem fiel e temente a Deus. Deus ordenou a Josué que ele comandasse o exército de Israel em direção à terra prometida. Chegando em Jericó, ele se deparou com uma cidade cercada com uma muralha intransponível. Diante dessa muralha, Josué viu um anjo com uma espada na mão, o qual dava a ele as instruções para romper com aquelas muralhas e entrar em Jericó. A orientação de Deus, através desse anjo, foi que durante 6 dias, os valentes guerreiros de Israel dessem uma volta em torno da cidade e que no 7º dia, eles tocassem as trombetas e fizessem um grande clamor, pois pelo poder de Deus, as muralhas sucumbiriam. Esse, então, foi o primeiro cerco de Jericó. Porém, meus irmãos, esse cerco não foi o primeiro, não foi o último. Foi apenas o início, né? Muitos outros cercos foram realizados durante a trajetória cristã. Em 1979, no dia 8 de maio, o Santo Padre Papa João Paulo II deveria vir à Polônia para a comemoração dos 91 anos de martírio do Santo Stanislau, bispo de Cracóvia. No final de 78, Nossa Senhora, com o título de Rainha Vitoriosa do Santo Rosário, dá uma ordem a uma alma privilegiada da Polônia, nos seguintes termos: para a preparação da primeira peregrinação do Santo Padre, a sua pátria deve se organizar na primeira semana de maio de 79, em Jasna, agora, um congresso do Rosário, 7 dias e 7 noites do Rosário consecutivos diante do Santíssimo Sacramento exposto. A oração do Rosário proposta por Nossa Senhora era uma investida impetuosa, tal qual aconteceu em Jericó, com o mesmo poder. Por isso recebeu o nome de Cerco de Jericó. O padre diretor de Jasna agora não queria a realização do cerco em maio, temendo que atrapalhasse os preparativos para a visita do Santo Padre. Mas Nossa Senhora, que já sabia que o Papa não viria a Cracóvia nesse período, ordenou então que os rosários fossem rezados na primeira semana de maio. Quando o povo soube que as autoridades não haviam aprovado o visto de entrada no país ao Santo Padre, assim como havia ocorrido a Paulo VI, lá em 1966, foi redobrado então o fervor pela oração dos rosários. E no dia 7 de maio, data do término do cerco, as muralhas de Jericó caíram. Eles receberam um comunicado
anunciando a visita do Santo Padre à Polônia, entre o dia 2 e dia 10 de junho. Depois desse episódio, e com a constatação da vitória alcançada através do cerco, a Santíssima Virgem ordenou que se organizassem cercos de Jericó todas as vezes que o Santo Padre João Paulo II saísse em suas viagens apostólicas. Tendo em vista que nem sempre existe a disponibilidade das pessoas permanecerem 7 dias diante do Santíssimo exposto, e que muitas dessas pessoas gostam de rezar o cerco individualmente, surgiram 2 modalidades de cerco: aquele que é rezado durante 7 dias e 7 noites, ininterruptamente, mas não necessariamente diante do Santíssimo Sacramento, e aquele que é rezado todos os dias, durante 7 dias, numa determinada hora, que é o que nós aqui da nossa comunidade fazemos, iniciando sempre no dia 1º do mês e encerrando sempre no dia 7, todo dia às 18 horas. Diante da necessidade de orações de intercessão pelo povo de Deus, o cerco de Jericó também pode ser rezado por um grupo de fiéis, não necessariamente diante do Santíssimo, mas cada qual em sua residência ou em outro lugar apropriado, que unidos na mesma intenção pedem seus favores a Deus. Josué, gente, foi um homem formado por Moisés desde a sua juventude para substituí-lo. A Bíblia nos mostra que a mesma força que estava em Moisés esteve também neste jovem que, ao assumir esse cargo de dar continuidade na tomada de posse da terra prometida, ele recebeu autoridade espiritual e governo sobre as tribos de Israel. Em Josué nós encontramos a narrativa da abertura do rio, das águas do rio Jordão, cujo rio abriu-se em 2, assim como o mar se abriu diante de Moisés na fuga para o Egito do povo israelita, como sinal de autoridade espiritual concedida por Deus a Josué, sucessor de Moisés. Quando Josué conduz o povo para entrar na terra que mana leite e mel, prometido por Deus, ele encontra inúmeras dificuldades, visto que a terra já era habitada, teriam assim que conquistá-la. O povo foi dessa forma enfrentando e vencendo um a um seus inimigos, pois o Senhor estava com eles. Dentre essas batalhas, uma batalha ficou célebre, a Batalha de Jericó. Esta era uma cidade fortificada e inacessível, com imensas muralhas no seu entorno. Na conquista de Jericó, nós encontramos o exército de Israel desanimado diante da imensa dificuldade de tomar aquela cidade. O desânimo já havia tomado conta de muitos que duvidavam da promessa de Deus. Esta promessa dizia que não seria pela força humana que aquela cidade seria conquistada. Deus mesmo é quem agiria. E para que a ação de Deus tivesse livre curso, seria preciso que por 7 dias circundassem as muralhas em oração, com os sacerdotes à frente, e somente no último dia avançassem com trombetas e grande louvor. Conforme narra a palavra de Deus, lá no capítulo 6 do livro de Josué, as muralhas ruíram e com muita facilidade Jericó acabou sendo conquistada. Para nós, a instrução é de que muitos dos inimigos que se levantam contra nós em nossas vidas estão no campo espiritual, como já nos alerta o apóstolo São Paulo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espalhadas pelos ares, como é dito lá em Efésios 6,14. Sendo assim, nós devemos enfrentar este inimigo que está entrincheirado,
cercado por muralhas que nos parecem intransponíveis e, de fato, não poderão ser derrubadas pelo nosso esforço, sabedoria ou mesmo nossa organização, mas sim só serão derrubadas pelo poder de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo de Josué, diante das muralhas de Jericó, devemos cercar nossos inimigos com louvores e orações e esperar que Deus mesmo haja em nosso favor. É a sabedoria de Deus contra a sabedoria humana. Aprendemos assim a apresentar pela adoração a Deus no Santíssimo Sacramento as súplicas do povo de Deus e com louvores e adoração minar as estruturas das muralhas que impedem a tomada de posse da terra que nos foi dada por Deus. Temos que tomar posse da terra que o Senhor nos deu, mesmo com lutas e trabalhos. Temos que plantar flores nessa terra, pois as abelhas as transformarão em mel puro. E temos que criar vacas que nos darão o mais delicioso dos leites. E isto, minha gente, só será possível se nós derrubarmos as grandes muralhas que cercam a nossa terra prometida. Então, meus irmãos, o objetivo do cerco de Jericó é derrubar as muralhas espirituais que envolvem as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa igreja. Mas é preciso tomar consciência de que somente o Espírito Santo é capaz de derrubar, de destruir e de aniquilar forças malignas. Os textos que nós temos, que nós rezamos, eles deverão sempre ser usados juntamente com as orações permanentes do cerco. O texto de Nossa Senhora e o silêncio fecundo em frente ao Senhor Eucarístico vão semeando a terra de nossa alma e também quebrando os alicerces das muralhas. Aos poucos, quando soarem as trombetas, Deus estará tomado de pavor nossos inimigos, que fugirão diante da autoridade dele. Nós acreditamos que muitas curas e muitas libertações acontecerão. Portas que estavam fechadas se abrirão, crises conjugais e muitos problemas econômicos serão solucionados. Mas o mais importante será o poder de Deus derramando o Espírito Santo sobre seu povo. O Evangelho crescendo, sendo anunciado, sendo acolhido e transformando as pessoas, transformando vidas. É interessante que nós lembremos também, meus irmãos, que as orações, elas não são ritos mágicos. Não, elas deverão ser realizadas com muita fé, com muito acolhimento, pois só assim elas poderão produzir os frutos que se propõem, que são, na maioria, textos bíblicos nascidos das fontes cristãs. Para nós rezarmos bem o cerco de Jericó, é muito importante que nós coloquemos intenções próprias. Por exemplo, nós vamos fazer o cerco por determinadas intenções. Aí a gente coloca uma relação das principais intenções que a gente quer que sejam rezadas por elas. É interessante também fazer uma confissão boa, se preparando para o cerco. É interessante que a gente peça a todo momento a inspiração de Deus e a presença do Divino Espírito Santo, para que Ele purifique as nossas intenções e mostre quais são as verdadeiras muralhas que têm que ser derrubadas.
A gente tem que estabelecer os dias, como eu disse lá no início. É interessante que a gente faça sempre nos 7 primeiros dias do mês, né? Quando possível, interessante realizar o cerco diante do Santíssimo ou diante da cruz, né? Cada cerco deve ser iniciado com o sinal da cruz, né? E lembrar sempre que no 7º dia do cerco é interessante que nós rezemos 7 vezes o capítulo 6 do livro de Josué, que é a conquista de Jericó. E normalmente nós começamos o cerco rezando a oração do Espírito Santo, depois a oração do creio, depois a gente faz a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, 10 a 20. Depois a gente faz a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, 10, 3, 7. Depois a gente faz a leitura do Salmo 90, 91. Depois a gente lê o Evangelho de Lucas, 1, de 46 a 55, que é o Magnífica. Depois a gente faz uma oração muito forte, que é uma oração de quebra, né, de maldições. Em seguida a gente lê o versículo 2 e 3 do Salmo 67. Depois a gente lê o Salmo 34, versículos 1, 4 e 9. Depois a gente faz a leitura de uma outra oração, que é a oração de queima, né? Onde a gente coloca intenções e a gente faz orações para que sejam queimadas, né, tantas coisas ruins na nossa vida. Depois a gente faz a leitura do Evangelho diário. Depois a gente reza o Pai Nosso, 3 Ave Marias, o Glória, invocamos alguns santos. Em seguida fazemos a oração a São Miguel Arcanjo, a oração da Cruz Sagrada e os ritos finais. É assim então que nós rezamos o cerco de Jericó, aqui na nossa comunidade. Nós acompanhamos sempre, ou por uma apostila que nós temos, ou por esse livrinho que é do cerco, ou esse outro livro aqui, do cerco de Jericó, que é do padre João Marcos Polac. Agora então, nós em seguida faremos a reza do cerco de Jericó. Entre alguns membros, né, do nosso cerco, que por causa dessa pandemia, nós não podemos chamar todos, né, para virem, porque a gente tem que obedecer às regras de segurança, o protocolo, enfim. E apesar da gente estar com a porta lateral aberta e todos usando máscara, a gente teve, assim, muita alegria de estar fazendo esse cerco hoje, para estar mostrando como é que funciona o cerco de Jericó. Muito obrigada, paz e bem. Boa noite a todos. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, para fazermos o nosso cerco, e hoje de uma maneira diferente, né? Para mostrar nas redes sociais, para mostrar para a nossa paróquia o nosso trabalho de evangelização aqui, com o nosso cerco de Jericó. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos hoje já pedir a esse Jesus que tudo pode, que Ele nos dê saúde, que Ele continue sempre conosco, nos dando coragem, fazendo com que nós sejamos cada dia mais fervorosos e que acabe com essa pandemia no mundo. Pandemia essa que adoece e mata, né? Então nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações
eu quero colocar aqui uma intenção muito especial, que é por uma amiga nossa aqui do cerco, a Nete Zani, que não se encontra aqui hoje porque está de luto pela morte do sobrinho dela, Darli Júnior. Então nós não poderíamos deixar de lembrar da família toda dele aqui. Então, a gente quer pedir pela alma dele, lembrar também da alma do seu Miltinho, que é nosso amiguinho aqui da igreja, né? E por cada um de nós. Então agora nós ouviremos a carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios. Finalmente, irmãos, fortalecemos no Senhor pelo seu soberano poder. Revistamos da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra o principado e potestade, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal espalhada nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus para que possamos resistir os dias maus e mantermos inabalável no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, a cintura cingida com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o Evangelho da paz. Sobretudo, engracemos o escudo da fé com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevera intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores e prisioneiros, e que saibamos apregoá-lo publicamente e com devoção, como é o nosso dever. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De São Paulo aos Coríntios. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgais as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 90. Nós, que habitamos sob a proteção do Altíssimo e que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor: sois o nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos, e é Ele que nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas plumas e sob suas asas encontraremos refúgio. Sua fidelidade nos será um escudo de proteção. Não temeremos os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Porém, veremos com os nossos próprios olhos e contemplaremos o castigo dos pecadores.
porque o Senhor é o nosso refúgio. Escolhemos por asilo o Altíssimo. Nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andaremos, calcaremos aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu os livrarei e os protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocarem, eu os atenderei. Na tribulação estarei com eles. Hei de livrá-los e os cobrirei de glórias, e serão favorecidos de longos dias, e mostrar-lhes-ei a minha salvação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a nós, seus servos, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua prosperidade para sempre. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Oração. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-vos pelo Espírito Santo que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação em relação a nossos antepassados e nos dias de hoje. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vinda de nossos antepassados e nos dias de hoje. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme e dos vícios. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, depressão e AIDS, dependência do álcool, prostituição e homossexualismo. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, sejam das origens que forem. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todo o
seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas, pedem a obra de Deus em nossa vida. Quebra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um Pentecostes em nós. Acreditamos na vitória que é nossa. Amém. Salmo 67. Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que odeiam. Eles dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo, assim perecem os maus diante de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuam humilhados os que tramam a minha desgraça. Seja como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier apressá-la. Tornam-se tenebrosos e escorregadios o seu caminho, enquanto o anjo do Senhor vier persegui-los. Portanto, sem razão, me armaram laços para perder, cavaram um fosso sem motivo. Venho sobre eles de imprevisto a ruína, apanho-os a rede por eles mesmo preparada. Caíam eles próprios na cova que abriam. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Oração. Seja quebrado, destruído todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre essas intenções que vamos colocar aqui agora nesse momento, pedindo ao Senhor por cada um de nós, por todos os nossos familiares, por nossos filhos, por todos aqueles que nos pedem oração, entregando aqui ao Senhor nesse momento todos os doentes, principalmente nesse Covid-19, né? Está tão difícil da cura ser encontrada, mas em nome de Jesus, em breve nós vamos estar libertos de todo esse mal e vamos entregando ao Senhor também neste momento a nossas irmãs de cerco que hoje não puderam estar aqui presentes, né? E pedindo ao Senhor que abençoe a cada um e que breve, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui todos reunidos novamente, se Deus quiser, e tudo vai voltar ao normal, né? E então a gente vai pedindo ao Senhor, a gente vai entregando neste momento tudo que nós viemos buscar aqui, né? E pedindo ao Senhor todas aquelas muralhas que são difíceis de ser quebradas, aquilo que impede a obra de Deus em nossa vida. Vamos colocando nossa fé na cruz de Jesus e acreditando nesse Deus que pode, nesse Deus do impossível, né? Esse Deus maravilhoso. Então vamos entregando neste momento tudo aquilo que nós precisamos, até aquela muralha, né, que está no coração da gente, que às vezes a gente não fala, mas o Senhor sabe de cada um, né, de cada coisa que a gente precisa, de tudo Deus sabe. Então vamos colocando aqui neste momento, cada um coloca a sua intenção, né, e vamos pedindo ao Senhor, e pedindo também ao Senhor que Ele segure firme a nossa mão e aumentai as nossas forças na caminhada da vida, aumentai a nossa fé e renovai a nossa confiança em Ti. E neste momento, Senhor, a gente pede que sondas do nosso coração, só Tu tem esse poder, e só Tu sabes, né, das nossas inquietações, o que precisamos e o que precisa ser mudado em nós, né? E pedindo também ao Senhor, né, que em Tuas mãos nós colocamos todas as nossas preocupações, cuidados e problemas. Em Tua sabedoria, vamos colocar o nosso caminho, a nossa direção e nossos objetivos. E em Teu amor, vamos colocar as nossas vidas.
e tudo pode, que desse Deus que tudo pode, que Deus é a força que derruba todas as muralhas, a força que move montanhas, é a nossa esperança diante das dificuldades, é a confiança que tudo fica bem quando temos Deus no coração. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Queima, Senhor Jesus. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Queima, Senhor Jesus. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Queima, Senhor Jesus. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo, ocultismo, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, mensana, sexto numerologia, gnose e demais superstições. Queima, Senhor Jesus. Seja também queimado, exterminado, destruída e eliminada todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físico-espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de gestação. Queima, Senhor Jesus. Seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para todo sempre. Amém. Leitura de Josué, capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando as 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirde a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de frente. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes, que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha, ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia
dia em que eu vos disser, gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu a volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado interdito. Se tomar de algo que foi anatematizado, atraireis interdito sobre o acampamento de Israel. O que seria uma catástrofe? Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. E o que aconteceu? A muralha desabou. A muralha desabou, sim, Senhor. Nós hoje estamos aqui clamando, Senhor, que venha desabando todas as muralhas que estão impedindo a tua obra em nossas vidas. E hoje, Senhor, a gente vai entregando aqui, Senhor, mais uma vez pedindo que sejam derrubadas todas essas muralhas do impossível, que para ti não é impossível. Neste momento, vamos colocando nas mãos de Jesus, aos pés da sua cruz, todo o nosso impossível. O que está difícil na nossa vida? O que está demorando tanto? Muitas vezes a gente não entende no momento, né? A gente fica triste quando não acontece o que a gente quer, mas só Deus sabe. Tanto eu falo sempre que não vem de bênção, vem de aprendizado, né? E Deus, Ele dá as coisas, gente, no momento certo, no tempo certo, no seu tempo. Então a gente pede, ó Deus, sois a salvação eterna de todos que creem em vós. Escutai os nossos clamores e as nossas súplicas. Afastai tudo que nos aflige. Senhor, quebra todas as muralhas das doenças físicas e espirituais, que sejam das origens que forem, principalmente o Covid-19, onde mortes, medo, desespero assolam o mundo. E derruba, Senhor, essa muralha que está impedindo que este vírus seja dizimado da face da terra, para que todas as muralhas caiam por terra e sejam queimadas. As muralhas das limitações em que hoje estamos vivendo, o isolamento social, onde a depressão está afligindo muitas famílias.
caçando a fio de espada tudo que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos, até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa, fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito, que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos, que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e seu renome divulgou-se por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Meus irmãos, eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastavam. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhe Jesus. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinha se passado e sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que ele deixasse aquela região. Essas, meus irmãos, são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho. Boa noite a todos, né? Então, meus irmãos, estamos nós aqui diante do evangelista Mateus, nesse capítulo 8, né, do versículo 28 ao 34, onde ele nos relata que Jesus se encontra, né, com
esses dois processos de demônios que haviam saído do cemitério. Eles vieram ao encontro de Jesus. Eles estavam furiosos, né? E nós vemos, meus irmãos, nesse evangelho, que essa cidade era uma cidade de pagãos, era uma cidade de muitos pecadores. E o que aconteceu? Onde só tinha gente que não acreditava em Jesus Cristo, o máximo que podia acontecer era o quê? Era eles não quererem Jesus ali, né? E eis que Jesus expulsa esses demônios, mandando-os para a manada de porcos. E nós, nesse momento, quando a gente percebe que Jesus expulsou esses demônios, nós podemos, nesse momento, concluir o quê? Esse Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Aquele Jesus que expulsou aqueles demônios é o mesmo que hoje pode nos curar, pode nos salvar e pode nos libertar, inclusive desse mal que nós vivemos hoje. Por quê? Porque só Ele tem poder para isso. E diante desse evangelho, a gente vê que Ele expulsa, Ele cura do mal, e ainda assim Ele é convidado a se retirar. E conosco? Será que não acontece mais ou menos a mesma coisa? A gente vive num mundo onde as pessoas não estão querendo muito ouvir falar de Jesus, né? Não estão querendo muito se ocupar com as coisas de Jesus. E nós queremos aproveitar então esse momento aqui para deixar essa reflexão. Nós vimos no Evangelho que Jesus quer nos libertar, que Ele pode. Então nós queremos pedir a Ele que Ele faça o mesmo conosco, que Ele nos liberte, que Ele nos cure de todo mal que pode vir fazer com que nós nos afastemos dEle. Então, assim como aquele povo que rejeitou Jesus, e nós ficamos tristes com isso, porque a gente vê que o paganismo deles, a falta de fé no Cristo, fez com que eles agissem daquela maneira. E nesse momento nós queremos agir contrariamente a eles, pedindo a esse Jesus que Ele venha em nosso socorro, que Ele nos cure, nos salve e nos liberte de todo mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, de pé e cheio de confiança, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhes Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os vossos inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia. Confiamos em vós. Senhor, escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Então, meus irmãos, antes da bênção, nós já queremos agradecer o convite da paróquia. Queremos agradecer a cada um que atendeu o nosso convite e esteve aqui para rezar conosco o cerco. E, obviamente, agradecer a Deus essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus. O Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele mostre para nós a sua face. Amém. E que Ele permaneça sempre conosco. Amém. Nós estivemos, estaremos e continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos e boa noite.